Muito bom dia a todas e a todos. Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Vivemos, nesta época difícil, um tempo diferente na nossa região. E sabemos, como era previsível também, que a Madeira iria sofrer um retrocesso do ponto de vista económico e social, e isso está a verificar-se já, e por isso tenho dado a tónica, ou tenho colocado a tónica na importância de podermos salvar empregos. Essa deve ser a nossa grande prioridade, porque também, e como tenho dito, salvando empregos, salvamos também vidas. E esta é uma responsabilidade de todos nós. Eu não estou aqui desta tribuna a ilibar-me de responsabilidades, nem atribuir responsabilidades aos deputados do PSD e do CDS que sustentam o Governo Regional. A responsabilidade é de todos nós. E é nessa responsabilidade que o Partido Socialista tem, ao longo destes tempos difíceis, dado propostas na construção de alternativas para podermos dar a volta e superar este momento difícil. A Madeira, como disse, é uma das regiões que está a ser mais fustigada pela crise. E a Covid-19, esta pandemia, não é justificação para tudo. Esta crise pandémica tem intensificado outras crises, o que significa que teremos de aproveitar esta oportunidade para alterar o nosso modelo económico e tornar a nossa economia mais resiliente. Somos uma região fortemente dependente do exterior, temos micro e pequenas empresas, temos nestas empresas uma grande dependência do sector público, temos a nossa dependência do turismo e os números não enganam. O desemprego em agosto vai já em 19 mil pessoas e fomos a região do país, e se compararmos com a média nacional, que cresceu a um número superior, a uma velocidade superior, a uma percentagem superior de 5 vezes àquela que é a média nacional. E isto deve-nos preocupar a todos. E deve preocupar a todos até se compararmos com outra região autónoma, como é os Açores, que até na questão do emprego, e relativamente ao período homólogo no ano passado, portanto falo de 2019, cresceu 1,3% em termos de emprego. Ou seja, nos Açores não está a verificar, e ainda bem, o embate que a região está a constatar. E é por isso que, na nossa ação e na nossa responsabilidade, temos aqui desafios muito grandes. E temos de encará-los com inteligência, com firmeza e com muita responsabilidade. Há decisões importantes a tomar, poderão não ser fáceis do ponto de vista político, mas o momento atual exige coragem para o podermos fazer, com determinação e com muita competência. E, acima de tudo, esta é uma oportunidade para corrigirmos erros do passado. Nós não podemos voltar ao que éramos antes, porque se o fizermos, estamos com certeza e vamos falhar. E se nada será como de antes, também não podemos fazer nada igual. Eu diria que há uma dificuldade por parte do PSD em olhar para o momento e ver o de futuro. Se repararmos, e se formos um pouco atrás, lembrarmos-nos da renovação de Miguel Albuquerque em 2015. Entrou a todo o gás, Miguel Albuquerque, mas rapidamente perdeu e, como também já o disse, é um presidente em fim de linha. A renovação foi um flop, mas o que não pode ser um flop é a recuperação económica e social da nossa região. E, como disse Churchill, logo após a Segunda Guerra Mundial, nunca devemos desperdiçar uma boa crise. E é essa a lição que, efetivamente, devemos tirar. Em primeiro lugar, devemos atenuar o embate desta crise e, com medidas imediatas, a curto prazo, acima de tudo para conseguirmos manter o emprego, mas também temos de ser capazes e audazes de recuperar o nosso tecido económico e de criar mais emprego, com uma estratégia que seja correta, até para aplicarmos bem os fundos que virão da União Europeia. E com isso,
diminuirmos a nossa dependência e criarmos sustentabilidade e resiliência na nossa economia. E para essa coragem, ou para esse novo rumo, o PS já apresentou, até na legislatura anterior, a necessidade de existir uma poupança nos gastos. É absolutamente determinante. Nessas medidas que o Partido Socialista propôs, havia o corte do jackpot, e que, dos partidos políticos com assento nesta Casa, que poderia ser aplicado para um fundo de emergência social. Houve também a proposta de dissolução das sociedades de desenvolvimento, com a venda dos seus ativos a privados e alguns ativos poderem ser cedidos às câmaras municipais, assumindo o Governo Regional os passivos e os funcionários. E lembrarmos também que, em março, o Governo Regional injetou 28 milhões de euros nestas sociedades de desenvolvimento. E houve outra proposta, que era a delimitar um número de assessores no Governo Regional, tal como já existe um limite ou uma limitação legal para as autarquias. E tínhamos razão quando propusemos esta limitação dos assessores no Governo Regional. Isto porque, e fazendo as contas, estamos em setembro de 2020 e o Governo Regional fez até à data 468 nomeações. Isto é um recorde em termos de nomeações. Nunca um Governo Regional teve tantas e tão numerosas nomeações. Em abril eram cerca de 3 centenas. Em setembro vamos quase em 5 centenas. São 21 milhões de euros ao ano de salários. E se fizermos as contas, e é provável que ainda existam ou venham a existir mais nomeações, em 4 anos serão 84 milhões de euros gastos com estas nomeações e estas assessorias. A máquina do Governo Regional tem engordado nos últimos meses, o que não deixa de ser, eu diria, uma pouca vergonha, porque mesmo em tempos de pandemia, quando todos nós estivemos confinados, os boss e as girls do Governo Regional não estiveram confinados e estas nomeações assim o comprovam. E é preciso cortar nas gorduras. E estas são gorduras que são imprescindíveis, porque se não as cortamos, o dinheiro e as verbas do Orçamento Regional que são despendidos nestas nomeações e nestas assessorias não chegam a quem, efetivamente, mais precisa, e temos tantas vidas em suspenso com o desemprego ou com o layoff, como já vimos, por tempo indeterminado. É por isso que, a meu ver, isto só acontece porque Miguel Albuquerque está a fazer nomeações simplesmente para satisfazer os apetites de uma máquina partidária, a sua, do PSD, mas também para matar a sede do CDS, sede de cargos que, como bem temos visto, tem sido a única utilidade do CDS neste governo. Eu diria que juntou-se a fome com a vontade de comer. Mas, minhas senhoras e meus senhores, isto tem de acabar. É por isso que também hoje vamos discutir aqui nesta Assembleia uma proposta do PS Madeira que recomenda a aprovação de um decreto regional para uma nova composição orgânica e regime dos gabinetes no Governo Regional. Pretende-se uma redução da composição dos membros dos gabinetes, com menos custos, menos encargos, seja em salários, seja na própria estrutura dessas orgânicas. E a verdade é que, nesta coligação, não há nada de bom nesta coligação para o bem da Madeira, a não ser para o bem dos próprios partidos, como se vê pelo número de pessoas que têm sido nomeadas. E o Governo Regional tem governado a região, não para os madeirenses e porto-santenses, mas para o PSD e agora para o CDS, com estes lugares e com estas benesses. Por sua vez, esta vou chamá-la tropa de elite, e vou chamá-la tropa de elite porque só uma elite consegue aceder, e a elite do PSD e do CDS consegue aceder a estes cargos. Esta tropa de elite, no Governo Regional, faz um trabalho político virado para aqueles que já vivem da riqueza existente que, diga-se, feita à custa do Orçamento Regional, em vez de trabalhar para aqueles que sobrevivem, infelizmente, à custa da caridade
e de um existencialismo que é instituído para criar dependências. E sabemos bem para que é que são estas dependências. É para fazer chantagens na altura das eleições. E por isso, e se olharmos bem, nesta terra, a riqueza, a propriedade e o poder estão concentrados nas mãos de muito poucos. E eu pergunto então que autonomia é esta que foi transformada num feudo de uns senhorios do PSD e do CDS. E olhando para aqueles que são os mais necessitados, mas também para outros, para a classe média, até que habitualmente não beneficia de qualquer tipo de apoio, mas é uma classe média que está empobrecida, que vem de uma situação complexa, como foi a crise financeira e a dívida colossal da região, uma classe média empobrecida com a dupla austeridade e que tem sobre si uma elevada carga de impostos. Impostos que o PSD se recusa a reduzir e se recusa a repor o diferencial fiscal. Como se isso não bastasse, temos uma degradação dos serviços públicos, como exemplo do Sistema Regional de Saúde. Eu diria que para o PSD e para o CDS a decência deixou de existir. E os madeirenses e porto-santenses têm, perante esta situação, duas opções. Eu diria dois caminhos distintos. Primeiro, Miguel Albuquerque representa um passado, representa um clientelismo, representa a falta de soluções. E as coisas, sabemos, são assim desde que nos lembramos, porque o PSD foi sempre assim desde que nos lembramos, e, portanto, continuarão a ser assim. Ou então, os madeirenses decidem que precisamos de realmente algo novo, algo que não seja mais do mesmo, com outros protagonistas. E aí, o PS Madeira assumirá as suas responsabilidades. Porque o PS Madeira quer ir mais além. Quer inovação, quer cidadania, quer igualdade, quer transparência. E é por isso que todas as mudanças políticas, e sabemos bem que não são fáceis, mas todas as mudanças políticas e de paradigma, ainda para mais numa região governada sempre pelo mesmo poder e cristalizado há mais de 40 anos, é demorada. Nós sabemos. Mas chegará. Essa é uma certeza. Essa mudança chegará. E depois deste momento em que nos encontramos, numa espécie de suspensão, ou tempo suspenso, à espera de um tempo novo, quero aqui dizer-vos que o PS Madeira está preparado. E estamos comprometidos com os madeirenses e porto-santenses. E é por isso que temos, neste momento, de mudar o nosso destino. Porque, como já vimos, velhos caminhos não abrem novas portas. Precisamos de esperança e não de conformismo. Precisamos de um futuro e não do passado. Precisamos de respostas e não de soluções falhadas. Precisamos de responsabilidade e não de clientelismo. Porque, como sabemos, as receitas do passado prescreveram há muito tempo e o desenho, também tenho que dizer, nem sequer a receita. E, portanto, temos aqui uma oportunidade de acabar de uma vez com um governo que só quer privilégios para os seus. Temos de acabar com as desigualdades, com a falta de oportunidades e temos dois grandes objetivos. Primeiro, resgatar o futuro da Madeira e do Porto Santo e vencer esta que é a crise dos nossos dias. Por essa razão, o Partido Socialista apresenta uma agenda para o emprego e para o crescimento. Esta agenda para o emprego e para o crescimento assenta em 5 pilares. Um primeiro que é o mais importante para mim, o investir na qualificação, na fixação dos nossos jovens e na excelência dos nossos serviços públicos, com particular destaque para a saúde. Um segundo, apostar definitivamente no ambiente, na preservação da paisagem, dos recursos naturais e da descarbonização da nossa economia. Um terceiro pilar, o da diversificação da nossa base económica, uma aposta na modernização tecnológica e na economia do mar. Um quarto pilar, o aumento da produção regional, olhando para o setor primário e, dessa forma, também promovendo a nossa coesão territorial. Um quinto pilar é o da modernização das infraestruturas, resolvendo problemas há muito adiados, como os da habitação e a da rede de águas na nossa região. Mas esta agenda é muito mais do que, ou tem muito mais do que o objetivo de injetar dinheiro na economia. Não se resume a isso. É uma agenda para mobilizar a sociedade madeirense. É uma agenda para tornar esta região mais próspera, mais justa e afirmar a nossa autonomia, não pelo compadrio, mas uma autonomia pelos resultados. É por este caminho que nós vamos. Muito obrigado.